Quero te falar agora sobre as possibilidades de reforços do Palmeiras, muitas especulações. E ao longo da terça-feira surgiram mais dois nomes. Fabrício Dias, volante uruguaio de 22 anos de idade, que pertence ao Algarrafa, e Tadeu, goleiro já veterano, jogador do Goiás. Quero começar falando sobre o Tadeu, especulação que fez muito torcedor do Goiás se irritar com a possibilidade da perda do principal ídolo e a grande referência do clube nos últimos 10 anos. Conversei com o Lucas Andrino, que é o diretor executivo de futebol do Goiás. Ele descartou qualquer chance de o Tadeu ser negociado e garantiu também que não houve nem sequer consulta do Palmeiras. Tadeu, que recentemente renovou seu contrato até 2029 e que ao longo desses 10 anos de Goiás recusou propostas muito interessantes de clubes que brigam por títulos no futebol nacional. Em relação a Fabrício Dias, informação divulgada pela jornalista Raíza Simplício dá conta de que o Palmeiras monitora esse atleta do Algarrafa para substituir o Richard Rios. O problema é que o Algarrafa, que pagou 7 milhões de dólares para contratar o atleta, hoje só aceita se sentar à mesa para começar a conversar a partir de 10 milhões de dólares. Fabrício Dias, que é volante. Bora falar agora sobre o Sporting de Portugal, que já está no mercado em busca de um lateral esquerdo, aumentando a impressão de que Matheus Reis pode mesmo virar reforço ao Alviverde. Contei para vocês com exclusividade ao longo da semana que o Palmeiras é um dos interessados no lateral esquerdo brasileiro de 30 anos de idade do Sporting. O Palmeiras e um time do Catar disputam a contratação desse atleta. O Sporting gostaria muito de continuar com o Matheus Reis, inclusive negociava com ele a prorrogação do contrato até 2030, mas o Matheus pediu para deixar o futebol português depois de ser ameaçado por torcedores do Benfica por conta de uma disputa que aconteceu na final da Taça de Portugal. O Sporting entendeu os argumentos e aceitou negociá-lo. A maior prova disso é de que o time português conversa com o Ricardo Mangas, lateral esquerdo que pertence ao Spartak Moscou. Essa negociação com o Mangas só vai avançar se o Sporting negociar o Matheus Reis. E as tratativas entre Palmeiras e Sporting já começaram. Estou para dizer para você que hoje, entre voltar para o Brasil para jogar no Palmeiras ou se mudar para o Catar, preciso te atualizar agora sobre o Palmeiras, que contratou um meia de 16 anos de idade, que chegou a fazer recentemente testes no Barcelona. Eu me refiro a Roraima, apelido de Vitor Dias Chaves, jogador de só 16 anos de idade, que pertence ao Ibrachina. Na edição dessa temporada da Copa São Paulo de Juniores, ele foi o autor do gol com menos idade. Ele fez um gol com 15 anos e 10 meses, atleta que pertence a um time de São Paulo chamado Ibrachina. Esse time fica na Moca e se especializou na formação de atletas da base. O Palmeiras chegou a ter o Roraima antes da transferência desse atleta para o Ibrachina. Acabou que ele não ficou no Palmeiras, foi para o Ibrachina, se destacou, chegou a fazer testes no Barcelona, mas acabou não ficando por conta da idade. O Palmeiras acertou contrato de empréstimo de 1 temporada e meia com opção de compra. Informação exclusiva, contei durante o tempo técnico na noite dessa segunda-feira que o Zenit fez oferta oficial ao Palmeiras nas últimas horas por Richard Rios. E o time russo não está para brincadeira, a proposta é de 30 milhões de euros ou 195 milhões de reais, as mesmas cifras que Leila Pereira exigia para negociar o seu atleta colombiano. A grande questão é, o negócio não está fechado e nem parece estar perto disso, porque nesse momento o Richard Rios vê com poucos olhos, com pouca boa vontade, a possibilidade de uma transferência para o futebol russo, em especial porque há uma restrição em relação aos clubes russos. Eles estão impedidos de participar da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Conference League, tudo por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. O Richard Rios entende que hoje seria mais interessante, por exemplo, atuar no futebol italiano. Ele tem proposta oficial da Roma, que já se disponibilizou a pagar R$1.350.000, livres de impostos por mês de salário. Não tive acesso às cifras oferecidas de salário para o Richard Rios, mas dá para imaginar uma compensação financeira bem maior. E aí a curiosidade, o Zenit fechou na semana passada a compra do Gerson por 25 milhões de euros e agora oferece 30 milhões de euros para fechar com outro meio-campista.
Roma, Benfica e Inter de Milão são os outros clubes interessados na aquisição do volante colombiano. Só para arrematar sobre esse tema, muita gente especulando que o Zenit fez oferta oficial ao Flamengo pelo Pedro. A informação que eu obtive é de que não existem tratativas nesse momento, até porque o Pedro não é a prioridade para a função de centroavante, há um outro nome sendo discutido. E a saideira em relação a Richard Rios e Zenit, proposta mais uma informação exclusiva. Palmeiras conversa com Matheus Reis, lateral esquerdo brasileiro de 30 anos de idade, que pertence ao Sporting de Portugal. E aí vale a lembrança de que desde o começo da temporada, Palmeiras busca um lateral esquerdo. Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino e Mauro Júnior, que atua no PSV, eram as prioridades. Não houve acordo com os clubes para a compra desses atletas. O Matheus Reis acaba de ter seu contrato prorrogado por mais uma temporada de forma automática no Sporting, embora o Matheus e o Sporting negociassem um contrato muito maior, que faria com que ele se tornasse jogador do Sporting até 2029. O Matheus encerrou essas negociações porque ficou muito preocupado com uma série de ameaças de morte que recebeu. Só para lembrar, no fim da temporada passada em Portugal, o Sporting dele enfrentou o Benfica na Taça de Portugal. E o Matheus Reis acabou, sem querer, acertando um chute na cabeça de um adversário do Benfica. Torcedores do Benfica, da mesma cidade do Sporting, passaram a ameaçar o Matheus Reis e também a sua esposa, grávida, e o seu filho de 6 anos. Chegaram a mandar mensagens sobre o endereço da escola do filho, mandaram fotos da esposa grávida, enfim, tudo isso fez com que o Matheus Reis desistisse de passar férias em Portugal e viesse às pressas para o Brasil. O Sporting conta com o atleta, mas o Matheus tem afirmado que não pretende continuar no clube por conta do medo de que eventualmente alguma coisa aconteça com a sua família. Essa situação mobilizou o Sporting, que aceita negociá-lo mesmo tendo mais um ano de contrato. E a informação que eu quero contar para vocês é que o Palmeiras e um time do Catar demonstraram interesse nesse atleta, revelado na base do São Paulo, com passagem pelo Bahia antes de se mudar para Portugal. Por lá ele esteve no Rio Ave e no Moreirense até se mudar para o Sporting de Portugal. Atua como zagueiro e também ele é lateral esquerdo, mas também pode ser utilizado como zagueiro. Essa polivalência chama ainda mais a atenção do técnico Abel Ferreira. Temporada passada de 46 jogos e 2 assistências. Dá para contar que o Matheus Reis tem papel importante no bom time do Sporting e caberia bem nessa equipe do Palmeiras. Estou tentando descobrir as cifras e as contas. Bora de notícia exclusiva. Quero contar que o Benfica entrou na briga por Richard Rios. O volante colombiano, que vai ser negociado pelo Palmeiras nessa janela de transferências, já tinha uma oferta da Roma. 23 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. O Benfica apareceu durante esse final de semana com uma oferta de 25 milhões de euros. Importante contar que o Palmeiras exige 30 milhões de euros para fazer negócio. 30 milhões de euros hoje equivalem a 195 milhões de reais. Quero contar também que a Inter de Milão prepara uma oferta, embora ela ainda não tenha sido apresentada. O time italiano pretende vender primeiro o Çalhanoğlu para depois apresentar essa oferta para o Verdão. Só para completar, Richard Rios dá preferência à Itália em relação a Portugal. Então, se Roma e Benfica conseguirem melhorar suas ofertas e tiverem o sim do Palmeiras, a tendência é que o Richard Rios prefira a... Hora de falar sobre o Palmeiras, que já procura um substituto para Richard Rios. Contei para vocês com exclusividade ao longo da semana que o jogador escolhido para ser vendido nessa janela de julho pela presidente Leila Pereira é o Richard Rios, volante colombiano, que está avaliado em mais ou menos 30 milhões de euros e existem negociações avançadas com a Roma. Diante disso, o Palmeiras já se programou para buscar no mercado um substituto. Não se trata de uma operação fácil, até porque o Richard Rios tem enormes predicados, joga muito bem sem bola e especialmente bem com a bola nos pés. Jogador titular absoluto do Palmeiras e também da seleção colombiana. O Palmeiras tem monitorado o mercado brasileiro, sul-americano e internacional. E a grande preocupação é evitar que mais uma vez um reforço chegue a um custo alto e gerando desconfiança da torcida. Só para contar ou registrar que Facundo Torres, Paulinho, Flaco Lopes, Vitor Roque, Ramon Sosa e Felipe Anderson, reforços caros e recém-contratados, todos têm algum senão. Ou custaram muito e não entregam, ou custaram muito como o Paulinho e não conseguem jogar por causa de lesão. Enfim, diante desse cenário, a escolha de um substituto do Wendel passa a ter um papel ainda mais importante. Queria registrar um nome que está no mercado, é caro, mas teria condições e predicados para substituir o Richard Rios.
Trata-se de Wendel, volante que pertence ao Zenit. No clube russo, inclusive, atua como um terceiro homem de meio campo, às vezes até como um camisa 10. Enorme capacidade, muito talento. O grande problema é que o seu valor para o Zenit hoje gira na casa dos 20 milhões de euros. Como o Palmeiras está vendendo o Richard Rios por 30, seria um lucro de 10 milhões de euros, com um detalhe importante: o Palmeiras não é dono de 100% dos direitos econômicos do Richard Rios. O Verdão vai ficar com 70% da operação. E você, palmeirense, quem contrataria para o lugar do Richard? Hora de informação exclusiva, quero contar que o volante Danilo, revelado no Palmeiras e vendido ao Nottingham Forest, está à venda. O clube inglês comunicou aos representantes do atleta que pretende negociá-lo. Danilo não será utilizado na temporada que está por começar. Importante lembrar também que o Danilo estava praticamente vendido ao Lyon, operação que geraria na casa dos 20 milhões de euros. Mas você vai lembrar que o Lyon foi punido com um rebaixamento para a segunda divisão francesa por conta de problemas financeiros. Recentemente o Lyon até conseguiu a permissão para voltar à primeira divisão, mas com uma série de restrições, entre elas contratações de atletas. Diante disso, o negócio com o Danilo caiu e o atleta brasileiro de 24 anos de idade está no mercado à procura de clubes. Quero informar também que em janeiro o Napoli, a Inter de Milão e o Betis haviam sondado o jogador. Nesse momento não há sondagens de clubes europeus, até porque se imaginava que ele iria para o Lyon. Já o Botafogo é o único clube brasileiro que procurou representantes do atleta, demonstrando a intenção de contratá-lo. Danilo seria uma baita aquisição para qualquer clube do Brasil, mas nesse momento a pedida do Nottingham Forest parece ser um impeditivo, algo na casa dos 25 milhões de euros, mesmo lembrando que ele foi comprado do Palmeiras. Hora de falar sobre o Palmeiras, qual a chance de Gabriel Peck, meio atacante revelado pelo Vasco e que hoje pertence ao Los Angeles Galaxy, virar reforço ao Alviverde. Especulação que vem ganhando força nas redes sociais, até porque um grupo de setoristas do Palmeiras tem afirmado que as negociações existem. Antes de gravar o vídeo, fiz contato com gente do Palmeiras e também com o Carlos Leite. Empresário do atleta, Carlos Leite assegura que não conversou com jornalista algum a respeito da possibilidade de o Peck virar reforço ao Alviverde. O Palmeiras nega interesse no jogador. E o mais provável é que o Peck se mude para a Europa caso deixe o Los Angeles Galaxy. Segundo Carlos Leite, a ideia para o futuro do Peck é se mudar para o futebol europeu. Posso garantir que já houve uma sondagem da Premier League que não se transformou em proposta. O Peck havia chegado em 2024 para o Los Angeles Galaxy num negócio de 10 milhões de dólares junto ao Vasco. Primeira temporada excelente. Ele conseguiu, com a camisa do LA, 41 jogos, 21 gols e 19 assistências, ou seja, 41 jogos e 40 participações em gol. Temporada atual, mais abaixo de 22 jogos, 4 gols e 1 assistência. O Palmeiras assegura que não tem a intenção de contratar Gabriel Peck. Podemos riscar esse nome. Bora de mais uma informação exclusiva. Quero contar para vocês que, apesar do assédio do exterior em relação a Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Piquerez, Agustin Giai e Richard Rios, a ideia palmeirense é vender apenas um desses atletas, Richard Rios, volante colombiano, cujo valor pode alcançar 30 milhões de euros. E é exatamente por conta da possibilidade de conseguir uma ótima venda como o Richard Rios que o Palmeiras entende que o melhor caminho é segurar todos os outros jogadores. Verdão assegura já ter 2 negociações avançadas com clubes italianos interessados em gastar perto dos 30 milhões de euros. São eles a Inter de Milão e a Roma. 30 milhões de euros hoje equivalem a mais ou menos 191 milhões de reais. E aqui vem a boa notícia: o Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos e gastou 7 milhões e meio de reais para ter essa fatia. Ou seja, comprou por 7 milhões e meio e agora vai ficar perto de arrecadar 133 milhões de reais. A maior dificuldade vai ser em repor a saída de alguém como o Richard Rios, que virou dono do meio-campo palmeirense e também da seleção colombiana. O negócio com esse time italiano deve avançar nos próximos dias, mas vai permitir ao Verdão recusar propostas por outros atletas. O Piquerez e o Rafael Veiga pediram para ser negociados. O Palmeiras está tentando convencê-los a permanecer. O Gustavo Gomes foi especulado por clubes sauditas, mas o Palmeiras entende que é capaz de segurar o zagueiro paraguaio, que já havia recusado em outros momentos propostas até maiores. Recentemente o Zenit demonstrou interesse em contratar o Giai e o Palmeiras nem pensa em perder seu lateral direito, o argentino. E você concorda com a política de venda de atletas do Palmeiras?
Você faria o que em relação a todo esse interesse do Internacional? Já usa espaço para comentário para registrar